Então, o Marcos Roberto Sô, docente do IEF de Minas, campus Muzambinho, né? Está, nesse momento, afastado para o doutorado na Unicamp, é mestre em educação pela Unesp, né? Com uma carreira aí já bastante longa, né, Marcos? Bastante longa aí com educação física escolar e estudos sobre lutas. Então, o Marcos lançou recentemente um livro, né, e a gente estava esperando uma oportunidade aí para fazer uma conversa sobre esse trabalho dele, né? Então, felizmente, esse momento aí de trabalhos remotos nos permitiu descobrir essa possibilidade, né, Marcos, de fazer as coisas à distância, né? Então, hoje nós vamos fazer essa conversa, então, tá? Então, queria agradecer, Marcos, pela disponibilidade aí, por ter dado uma pausa aí na sua imersão, nos seus estudos, e poder contribuir com a gente nesse momento, tá bom? Valeu, a fala é sua. Primeiramente, gostaria de fazer alguns preâmbulos. O primeiro deles é que eu gostaria de agradecer o convite do professor Matheus pela disponibilidade de criar esse evento e me convidar, né? Acho que é uma oportunidade interessante da gente discutir saberes, trocar algumas ideias aí, compartilhar aprendizagens, e esse é o meu primeiro agradecimento. Gostaria também de agradecer aos colegas, né, professores do IEF de Minas, no campus Muzambinho, por estarem aqui presentes no chat e nessa sala. Também gostaria de agradecer aos presentes, né, que estão dedicando parte do seu tempo para me ouvir, né, conversar um pouco sobre lutas. E, pessoal, o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês conta um pouco da minha trajetória sobre os estudos de lutas que eu tenho realizado desde 2008. Né? O título que eu trago é Lutas na Educação Física Escolar Possibilidades. Como segundo preâmbulo, eu gostaria de agradecer ao Instituto Federal, à Unicamp, à Unesp, à FAPESP e à R Cruz, que é uma empresa que tem me apoiado nos últimos anos. Bom, pessoal, na minha trajetória como pesquisador desde 2008, eu tenho feito 3 movimentos para entender como as lutas se interagem na educação física escolar. Um primeiro movimento é entender sobre os saberes docentes necessários para ensinar o conteúdo lutas, especialmente professores que não possuem experiência prévia de lutas, como vivências de vida pessoal, além daqueles professores que não tiveram uma formação inicial e contemplasse esse conteúdo. Então, eu procurei investigar como eles desenrolam a construção do conhecimento específico e pedagógico de conteúdo. Posteriormente, procurei analisar a questão do aluno, ou seja, como os alunos se relacionam com o saber de lutas. E um terceiro movimento, que é um movimento mais recente, né, e também faz parte do atual momento do doutorado, que é fazer análises da própria intervenção, da própria prática. E aí eu vou fazer um empréstimo do autor Lawrence Stenhouse, que denomina esse tipo de pesquisa como professor pesquisador. Então, um professor que produz conhecimento por meio de registro dessas aulas e reflexão dessas aulas. Então, esses são meus 3 movimentos que eu tenho feito desde 2008. Não necessariamente abandonei esses movimentos estão acontecendo de modo paralelo, né? No entanto, com fins pedagógicos, nesse momento eu vou abordar a questão mais do aluno, que é o tema também principal do livro. E também é uma perspectiva que eu gastei mais tempo da minha trajetória estudando. Enfim, até porque eu tenho uma apresentação de 20 minutos, 30 minutos, e seria impossível mostrar todos esses 3 movimentos. Então, eu vou escolher essa perspectiva, que é a perspectiva do aluno. Eu sei que tem alguns alunos meus aí nesse chat, na sala aí, né, que eu vi que é o caso da Bruna, é o caso do Leonardo Brigagão também, né?
Eles foram meus alunos de ensino médio, né, no campus Pouso Alegre, e essa foto remete a alguns colegas deles, né, mas pode ficar tranquilo que eu pedi os direitos autorais. E aí, pessoal, o que eu tenho estudado é como os alunos se relacionam com as lutas. E para entender mais ou menos de onde veio o pano de fundo dessa ideia de relação dos alunos com as lutas, eu vou fazer um empréstimo da teoria da relação do saber, do autor chamado Bernard Charlot, pesquisador, professor da Universidade de Paris 8, que atualmente está como professor visitante na Universidade Federal de Sergipe, e que organiza um evento anual, né, para quem tiver interesse de aprofundar, entender mais essa perspectiva do aluno. Ele é um cara super acessível e está na Universidade Federal, aqui no Brasil mesmo. Vamos esperar essa pandemia passar aí, que é uma oportunidade boa, os eventos deles são muito bons, né? E nessa noção, que é denominada relação com o saber, eu tento compreender mais ou menos como os alunos atribuem sentido às práticas nas aulas de educação física. Como os alunos se mobilizam a aprender, ou seja, o que favorece, o que desfavorece a aprendizagem dos alunos? Quais são os gostos e opiniões desses alunos? Ora, num primeiro momento, muita gente entende que gostos e opiniões é uma visão reducionista, porém, ultrapassa isso. A ideia de estudar gostos e opiniões de alunos é pensar que esses gostos e opiniões retornam ao professor, sugerindo dinâmicas, novas diretrizes, novos replanejares para a prática docente. Então, por isso que eu tenho focado mais por essa perspectiva do aluno, porque se nós olharmos de um modo geral para a educação física escolar, é perceptível que há mais estudos no âmbito do professor, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, que no caso específico das lutas, grande parte dos estudos focam em proposições. Elas são artigos e trabalhos propositivos à luz do casamento com algumas outras teorias. Por exemplo, a pedagogia do esporte é uma delas. Então, há muitos trabalhos que apenas propõem e, muitas vezes, desconsideram a situação da realidade concreta, né, da sala de aula, da quadra de aula, no caso. Né? E, portanto, esquece de práticas pedagógicas e criam-se, muitas vezes, uma situação artificial face à rotina escolar, que é complexa, que é dinâmica, envolve muitos aprendentes, vários de múltiplos interesses, diversas relações de poder, e demanda também de estudos mais complexos. E é por isso essa opção de entender melhor os alunos, por eu achar que é um campo fértil para novas investigações. Então, nesse sentido, como uma parte introdutória dessa questão dos saberes da educação física, na perspectiva dos alunos, nós fizemos questionários com cerca de 400 alunos das escolas estaduais de São Paulo, questionando várias perguntas, indagando várias questões. No entanto, esse artigo que eu apresento aqui questiona para eles o que eles aprendem e o que gostariam de aprender. Basicamente, foi feita duas questões. Na barra preta mais escura, significa o que seu professor mais ensina? E na barra mais clara, o que você mais gostaria de aprender? Obviamente, esse gráfico aqui tem vários resultados. Não vou dar enfoque para todos os resultados provenientes disso. Mas chama a atenção que a categoria lutas, ela representa apenas 5% dos conteúdos ensinados pelo professor. E, por outro lado, 13% dos alunos gostariam de aprender. Também vale ressaltar que a categoria lutas é o segundo conteúdo que os alunos mais gostariam de aprender, ficando atrás apenas de esportes, e superando até outras categorias mais clássicas da educação física, como jogos e brincadeiras, a ginástica, as danças e outros elementos aí. Então, só digamos assim, esse prato de entrada, né?
já ajuda a nos entender como que é importante a gente conhecer mais essa perspectiva dos alunos. Então, a partir disso, foi desenvolvido 3 trabalhos, né, 3 publicações, que vou passar rapidamente e conversar um pouco numa perspectiva mais geral, tá? Não tão específico para cada trabalho. O primeiro desenvolvido foi em 2018, denominado As Relações das Meninas com os Saberes das Lutas nas Aulas de Educação Física. Esse artigo está publicado na revista Motrivivência e procura entender como as meninas dão sentido para as aulas de luta. Um outro artigo, denominado Sentido, Mobilização e Aprendizagem, as relações dos alunos com os saberes das lutas nas aulas de educação física, também foi publicado em 2018, na revista Movimento, e aborda essas relações de... Eu acho que o cerne desse trabalho é dizer fatores que são favoráveis à mobilização, ou seja, à participação do aluno, e fatores que não são favoráveis à participação do aluno. E uma terceira publicação é este que está aí na tela, que é o livro Lutas na Educação Física Escolar, As Relações dos Alunos com o Saber. Foi publicado neste ano, em 2020, e há pouco tempo. E no bojo dessas 3 publicações, eu gostaria de sugerir algumas orientações didático-pedagógicas, partindo do pressuposto que entender dos alunos, a compreensão dos alunos sobre gostos, opiniões e sentidos, isso retorna ao professor. Então, a minha proposição neste momento é apresentar orientações didático-pedagógicas para os professores e também para os futuros estudantes, futuros professores que nesse momento se encontram como estudantes. Uma primeira orientação didático-pedagógica para se ensinar lutas é indispensável ter jogos de lutas. A perspectiva que eu tenho advogado é que os jogos de lutas podem minimizar o medo de machucar. Vale ressaltar, pessoal, que numa sala de aula, numa turma, cerca de metade dos alunos não querem aprender lutas. Eles possuem recusa à aprendizagem de lutas. As minhas pesquisas têm indicado isso. Por quê? Porque a concepção que esses alunos possuem estão geralmente associada à violência, ao medo de machucar, ao método que sangra. São esses termos que eu costumo ouvir desses alunos que têm essa recusa de aprender. E, obviamente, é muito legítimo esse não querer aulas de lutas. Como que você pode gostar, querer algo, tomar posse de algo, se apropriar de algo, se você tem uma visão negativa sobre aquilo? Portanto, quando eu advogo sobre jogos de lutas, é porque eles têm a potência de dissociar a luta de violência, luta do método que sangra, luta e briga. Então, o primeiro olhar que muitos alunos possuem, que eles estão numa tensão inicial, é que luta machuca. Então, a gente precisa romper essa primeira tensão aí, ou relaxar um pouco essa tensão. Aí, nesse sentido, eu vou fazer empréstimo do autor Buitendick, que é um autor que, em certos momentos, aborda a questão do jogo, para justificar por que os jogos de luta minimizam esse medo de machucar, essa associação com a violência. O Buitendick vai apresentar a noção de vai e vem lúdico, que em situação no jogo, nós estamos alternando num movimento de vai e vem lúdico. Como vocês podem perceber nessa figura central, que remete a um pêndulo, e todo pêndulo possui 2 polos, né? Então ele oscila sempre em 2 polos, a ideia do vai e vem é isso. Por um lado, nós temos o entendimento inicial da realidade e cotidiano, o que talvez o autor Johann Huizinga chama isso de vida real, né? E temos um outro ambiente que decorre durante o jogo, que podemos dizer que esse ambiente seria o mundo do arrebatamento, da fantasia, da diversão. E quando nós jogamos, nós sempre estamos alternando entre esses 2 lados, né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui mais
concreta, com pêndulo, né? Nós temos um pêndulo aqui. Então, quando a gente está jogando, a gente adentra o ambiente do jogo, que é marcado pela diversão, pela fantasia e tal, mas também a gente alterna para a realidade cotidiana. O que eu quero dizer com isso? Então, às vezes você está com fome, você tem tarefas domésticas para fazer, você tem TCC para fazer, vocês possuem trabalhos, preocupações, problema com cachorro. Mas, quando você joga, esses problemas relacionados à realidade cotidiana, elas ficam suspensos em certo momento, né, nesse movimento pendular, e você adentra a situação de jogo. Quando você está dentro da situação de jogo, essas preocupações que vocês possuem acerca da realidade cotidiana, por um certo tempo ficam suspensas, elas ficam em segundo plano. Outra analogia que se pode fazer com isso é quem joga no celular. Às vezes você está no WhatsApp fazendo uma discussão ali, né, trocando uma conversa com alguém, ou com um contatinho, resolvendo problema, ou até, digamos assim, no WhatsApp você acaba por resolvendo demandas do dia a dia, né, uma DR que você está tendo. Quando você põe um jogo, vamos supor, você, que saco cheio disso, vou deixar esse WhatsApp para lá e vou abrir o Candy Crush. Quando você abre o Candy Crush ou qualquer outro jogo, você esquece que existe alguém no WhatsApp te mandando mensagem e foca exclusivamente nesse jogo. Mas significa que o WhatsApp deixou de existir? Não. Ele só está em segundo plano, ele só está lá atrás. O seu foco está exclusivamente no jogo. E aonde eu quero chegar nisso? Para muitos alunos, o entendimento inicial das lutas está associado à violência, ao medo de machucar, à agressão. Porém, quando esse pêndulo vai para a situação de jogo, ele encontra outros elementos, como a diversão, a fantasia e o arrebatamento. Por exemplo, numa primeira aula de educação física de lutas, a professora ou o professor propõe um cabo de guerra. Então, toda aquela expectativa que ele tinha relacionada à violência, quando toma contato com o jogo, fica temporariamente suspensa por um mundo de diversão. E aí, quando esse pêndulo retorna ao entendimento inicial, à realidade cotidiana, essas concepções acerca do jogo, elas vamos dizer que sobrepõem esse entendimento inicial, ressignifica esse entendimento inicial. É esse termo que eu uso aí, ressignificação. É um novo entendimento sobre luta, portanto, uma dissociação entre violência e luta. Muitos alunos que eu entrevistei dizem o seguinte: eu espero me machucar nas aulas. Eu me espero sair com o olho roxo. Daí, quando que eles vão para a aula e fazem uma atividade de cabo de guerra, uma atividade de briga de galo, uma atividade de caça aos lenços, eles dizem, eu achei que ia me machucar, mas não me machuquei. Então, veja como que é importante esse primeiro momento. Eu costumo dizer que, na prática de lutas, eu faço analogia de uma corrente, né? Então, como vocês podem perceber, uma corrente. Só que não é qualquer corrente, é uma corrente tensionada. Por um lado, aqui do meu lado esquerdo, eu acho que é o direito de vocês, o professor, ele tensiona essa corrente de um lado. Por quê? Por vários motivos. A insegurança de abordar um conteúdo que talvez ele não teve na formação inicial, a insegurança de que os alunos se machuquem. E, por outro lado, o aluno também tensiona essa corrente. Em que sentido? Com medo de machucar, trazendo preconceitos e estereótipos das lutas, como que luta machuca, luta é violenta. Enquanto a gente não conseguir relaxar essa corrente, a gente não consegue dar aula de luta. E eu atribuo que o relaxamento dessa corrente, ela se dá prioritariamente pelos jogos de luta. Dessa forma, apresento alguns exemplos de o que poderia ser jogos de lutas. A minha proposta, enquanto esses 20 minutos, não é dizer o 1001 jogos de lutas, não é isso. Mas apresentar alguns exemplos, como a briga de galo, você retirar alguém de um espaço físico delimitado, retirar a bola de alguém, né? E assim por diante.
Bom, uma segunda orientação didática pedagógica é que é preciso garantir uma quantidade de aulas suficiente para facilitar o processo de familiarização do conteúdo. Porque muitos alunos, as maiores tensões iniciais nas aulas de luta está relacionada ao medo de machucar e a vergonha de exposição, muitas vezes, né? Até o fato de você adentrar num tatame, ter que tirar o sapato e mostrar o pé, isso pode ser até um fator de vergonha. E em poucas aulas, você não consegue garantir que esse processo de familiarização aconteça, né? Então, é preciso garantir uma quantidade ideal para isso, né? O que eu tenho observado é que muitos professores que possuem maior dificuldade no trato pedagógico de lutas tendem a condensar ou reduzir essa unidade temática em menos aulas. Eu já fiz observação de 4 aulas, já fiz observação de 5, de 2, de 3. Né? O que eu entendo na minha própria prática, e o diálogo como professor pesquisador, é que de 8 a 12 aulas por modalidade de luta é uma quantidade interessante. Quando ultrapassa esse valor de 12, de 10, 12 aulas, acaba ficando um pouco maçante, né? Porque é praticamente um bimestre inteiro, né? Dependendo da carga horária de cada escola, né? E lembrando que a gente tem outros elementos da cultura para abordar, né? Como o jogo, esporte, a luta, a dança e a ginástica. Também vale ressaltar que a modalidade de luta que foi elegida para abordar para os alunos, ela não é única no currículo, né? Por isso o professor precisa compreender também um saber curricular, né? O que se abordará ao longo do ensino básico inteiro? Quantas modalidades de lutas terão nesse período, né? Veja o exemplo do Estado de São Paulo. O currículo do Estado de São Paulo, né, ele prescreve, até pouco tempo, né, 5 tipos de lutas, né, que é o judô, karatê, capoeira, esgrima e boxe. São 5 modalidades no ensino básico. O Instituto Federal Pouso Alegre, quando eu estive como professor lá, os alunos tinham contato com 3 lutas, uma por ano. O Muay Thai, o Jiu-Jitsu e o Judô, quer dizer, então 4. E o Kung Fu. Então, eram 3 modalidades que eles viam, mas poderiam ser outras também, porque a gente está numa perspectiva cultural, né? Enfim, uma outra orientação didático-pedagógica é fazer valer daqueles alunos que já possuem alguma relação com as lutas, que possuem algum tipo de vivência, algum tipo de afetividade. Utilizá-los como mediadores entre o saber e o sujeito. A gente sabe que a aprendizagem, ela depende da mediação do outro. Quando a gente fala o outro aqui, não necessariamente é uma pessoa. O outro pode ser um objeto físico, como um livro, como não sei, como um vídeo, né? O processo de aprendizagem depende de mediação. E os alunos podem auxiliar bastante nesse movimento ao professor. Mesmo porque, gente, a aprendizagem, pelas pesquisas que a gente tem desenvolvido mais recente, né, pensando em educação física em geral, o que mais mobiliza os alunos a aprender não é muito a questão da importância, mas é mais a relação de gosto e de prazer. Então, portanto, uma relação de desejo com o saber. E essa relação de desejo, que tem um viés psicanalítico também, é o que mais conduz o aluno à aprendizagem, que mais conduz o aluno a participar das aulas. Não é nem muito a importância. Um exemplo que eu dou nisso é o caso da atividade física, do exercício físico. Todo mundo sabe, todo mundo do Brasil coaduna com um ponto, que exercício físico é importante para a saúde. É importante, educação física é importante. No entanto, nós temos 60% da população brasileira que possui sobrepeso ou obesidade. E dessa população brasileira, uma grande parte são de sedentários. Então, todo mundo sabe que é importante, mas isso significa que a pessoa vai fazer? Então, a relação de gosto e de prazer parece que os alunos levam isso mais em conta. E você trazer um colega de sala como mediador significa
trazer a relação de afeto, de afetividade, de persuasão entre a relação dos alunos, né? Então, talvez ele se sente mais motivado a fazer essa aula porque o amigo dele que chamou ele para fazer, do que é importante ou não é importante. E aí, nesse sentido, a mediação do professor também é importante, né? É um papel de sedução, de persuasão, de afetividade, que vai auxiliar esse aluno a fazer ou não fazer. Tá? Outra orientação didático-pedagógica essencial é que nós, como professores de educação física, precisamos privilegiar situações de aprendizagem que envolvam o movimento corporal. Obviamente, como diz o Walter Brache, né, a educação física lida simultaneamente com dois tipos de saber, um saber do movimento e um saber sobre o movimento. Que essa concepção, inclusive, subsidia as teorias críticas da educação física, as proposições teóricas metodológicas críticas da educação física. Mas isso não significa que essas abordagens com cunho culturalista dizem para vocês separarem o que é teórico e o que é prático. É no movimento corporal que se emerge também os conhecimentos teóricos. E é isso que a gente tem que prestar um pouco atenção. Então, quando a gente vê os PCNs, em 1998, propondo que a educação física tem uma dimensão atitudinal, conceitual, procedimental, é preciso olhar isso com muito cuidado. Porque, ao olhar nessas dimensões, a gente acaba perdendo até nossa especificidade quanto área. Porque, na minha concepção, as aulas que melhor favorecem a mobilização dos alunos está na intersecção do atitudinal, conceitual e procedimental. Né? Eu tenho questionado os alunos no doutorado sobre aquelas aulas que eles julgam inesquecíveis. E as aulas que os alunos mais citam, pelo menos das minhas aulas, são aquelas aulas que conseguiam integrar todos esses elementos envolvendo o movimento corporal. Então, vou dar um exemplo nas lutas aqui, né? Numa observação que eu fiz em aulas das aulas do mestrado lá, né? Um aluno questionou para mim o seguinte: professor, eu não sei por que a professora ensinou as cores das faixas do karatê, ou seja, a hierarquização do karatê, por meio de um slide. Quando eu estive na academia de jiu-jitsu, ele dizia, eu aprendi as cores das faixas amarrando a faixa. Então, veja, nós temos um saber incorporado, a educação física trabalha com saber incorporado, que demanda um sentir, um relacionar-se. Quando a gente sonega o sentir e o relacionar-se, a gente perde a especificidade da área. E aí, quando esse aluno me diz isso, ele sinaliza o quê? Né? Que uma aula de história de judô, uma história da capoeira, pode ser feita por meio de uma atividade, que, obviamente, demanda de uma reflexão para desvelar esse sentido, que está num saber incorporado. Porém, toda a prática deveria iniciar do saber corporal para depois atingir outros saberes mais cristalizados e mais cristalizados, né? Saberes mais fixos, mais conceituais. Então, quem tem abordado isso foi o professor Walter Brache, agora em 2019, né, num artigo publicado no final do ano na revista Movimento, que ele diz que a educação física lida com um problema de articulação entre teoria e prática. Também, outro autor que tem falado muito disso, faz um bom tempo, que é o professor Mauro Betti, que defende que a educação física lida com o saber orgânico entre o saber do movimento e o saber sobre o movimento. É interessante esse tema orgânico, né? Não adianta a gente estudar, por exemplo, quando a gente fala orgânico, vamos pensar na fisiologia, não adianta estudar sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema muscular, se isso, de certa forma, não é integrado. Isso acontece tudo ao mesmo tempo. E aí o nosso desafio enquanto docente, e futuros docentes, é trabalhar com esse saber orgânico. Né? E também por uma questão de economia de tempo. Você tem 8 a 10, 12 aulas de educação física, de lutas, desculpa. Uma questão de gestão de tempo, não vale a pena você gastar 50% dessas aulas, 6 aulas, por exemplo,
dizendo sobre, mostrando apenas elementos conceituais, em que os alunos ficam sentados em carteiras, enfileirados, e você passando slider. Né? O melhor que se faz é levar esses saberes teóricos no movimento. Né? Bom, outra orientação didático-pedagógica essencial é a questão de como se organizam duplas de lutas. Né? Adiantando aqui, do lado esquerdo é uma coisa que vocês devem evitar, que é colocar duas pessoas no centro da aula e os demais observando. E privilegiar práticas em que todo mundo faz ao mesmo tempo, em práticas simultâneas. O argumento que eu utilizo para isso é que as duplas simultâneas evitam a sensação de vergonha entre os alunos. Por exemplo, nessa figura da esquerda, você percebe que tem uns 12 alunos, 10 alunos lá. Você pode ter certeza que algum desses daí se auto-excluiu da prática. Por quê? Muitos se sentem incomodados com a vigilância do outro numa prática. E não sou eu que estou falando do poder da vigilância. O Michel Foucault, em Vigiar e Punir, já aborda essa perspectiva. A Helena Altman tem feito estudos que procuram entender como acontece a vigilância entre meninos e meninas, nas aulas de educação física. Portanto, uma outra orientação didático-pedagógica é dar maior atenção com a participação das meninas. Eu tenho percebido que nas aulas de lutas, as meninas costumam participar menos das aulas de lutas. Mas, a primeiro momento, eu poderia dizer que isso é um marcador de gênero, mas não. O que eu quero dizer aqui é que talvez as práticas que muitos professores propõem não facilitam, não favorecem a participação das meninas. Por exemplo, quando você põe uma pessoa no centro e todo mundo olhando, você desfavorece a participação de alguns alunos, daqueles menos habilidosos, daqueles que estão em processo, por exemplo, de maturação, alguns que não estão na normatividade, aqueles que não estão adentrados numa heteronormatividade, por exemplo. Então, esse tipo de estratégia você desfavorece a participação por uma questão de vigilância, numa relação de poder, né? E a gente sabe que entre meninas e meninos, essa relação de poder é maior ainda, né? Por quê? Além de ter uma relação de poder entre nível de habilidade, nas aulas, entre os alunos, então os alunos reconhecem quem é o mais habilidoso, quem é o menos habilidoso. Mas também tem a questão da diferença de sexo aí, no caso. Né? Então, meninas se sentem mais incomodadas com o vigiar dos meninos do que os meninos se sentem incomodados com o vigiar das meninas. Vejo que existe uma relação de poder ali. Né? Mas essa questão de gênero a gente pode conversar depois também nas discussões. E também, por isso, para garantir essa maior participação das meninas, é essencial contextualizar, tematizar questões de gênero. Por exemplo, homens e mulheres podem praticar lutas? Por que poucas mulheres praticam lutas? A prática de lutas pode definir sexualidade? Esse é o primeiro debate que precisa ser feito. E não é uma questão de opção, como diz a escola sem partido, como diz essas bizarrices todas. É uma questão de obrigação. Quando eu digo obrigação, é a garantia de direitos. Porque antes dessa questão que tem se vinculado nos dias de hoje, a gente tem que entender que a escola é um lugar de inclusão, de diversidade. É valor da escola a inclusão. Um professor de matemática não pode excluir o aluno porque ele não sabe fazer equação de segundo grau. Ele não pode excluir o aluno porque esse aluno não quer fazer matriz ou não quer trabalhar com expressões aritméticas. Ele não pode dizer assim, senta na arquibancada que eu vou dar aula para quem quer. Isso não existe, não é a função da escola, não é o valor da escola. Um dos valores da escola se baseia no princípio da inclusão. O primeiro autor que vai falar sobre isso é o próprio professor Mauro Betti, em 1991, né, que vai dizer que um dos princípios que norteia os meios e as finalidades é a inclusão. Então, quando você não propõe esse tipo de discussão,
você exclui outras pessoas. Imagina ao longo do ensino básico, e no meu caso, no ensino médio, tem que conviver que cada mudança de conteúdo, um grupo de pessoas não vai querer participar. Meninos não vão querer participar de danças e meninas não querem participar de lutas. Isso é inviável e desrespeita o princípio da inclusão, que é um valor da escola. E como a educação física está dentro da escola, como é uma disciplina curricular, ela tem que obrigatoriamente se submeter a esses valores. Por isso é tão emergente trabalhar com essas questões de gênero. E eu advogo, não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação, de necessidade. Okay? Outra orientação didático-pedagógica seria incluir elementos problematizadores acerca de temas contemporâneos, como a relação das lutas com a violência, a luta com a briga. Né? Muitas vezes, para que um golpe que seja executado não se restrinja à ideia de saber derrubar alguém. Como eu tenho conversado com alguns praticantes de luta, especialmente professores de academia, mestres, eles comentam que todo chute, todo golpe, todo saber fazer das lutas é dotado de alguma virtude. Todo gesto possui uma virtude. Obviamente, é um saber incorporado dentro daquele movimento e precisa ser desvelado. E aí está a função do professor. Desvelar quais são os sentidos que tangem a historicidade, por exemplo, de um golpe, de um chute, de uma imobilização. Então, faz-se necessário conversar, colocar as lutas em discussão com outros eixos, com eixos temáticos, compreendendo melhor o que é esse tal de luta e espetáculo televisível, qual a relação de luta e saúde, qual a relação da luta como trabalho, no caso dos atletas de MMA, qual a relação de luta e gênero. Então, esses elementos temáticos devem atuar transversalmente com um eixo luta, tá? Nesse movimento, em L, né? Eu já estou encerrando aqui. Outra orientação didática e pedagógica, a partir de todo esse pano de fundo abordado, é o ensino de técnicas específicas da modalidade de luta como elemento identitário e cultural da prática corporal. Bom, isso é um pouco polêmico, né? A gente não pode cair naquela pegadinha que, em prol de um método não analítico, a gente não trabalha com técnicas. Isso é uma pegadinha, porque o que vai definir a identidade das lutas não é a lógica interna, é a relação com a cultura. Esse é o objetivo da educação física na escola. Ora, não seria a apreciação e apropriação crítica dos elementos e das manifestações culturais de movimento? Se esse é o objetivo da educação física, quando se trata o tema de lutas, é necessário abordar a questão da técnica, porque é a técnica que dá identidade para esse conteúdo. E não sou eu que estou falando, eu já tive prática de uma aluna que disse para mim o seguinte: professor, a gente já fez vários jogos aqui, né, várias brincadeiras, e aí, quando a gente vai ter aula de luta? Ou seja, né, eles fizeram, sei lá, eu não lembro quais foram os jogos, sei lá, captura de prendedor de roupa, briga de galo, cabo de guerra, fizeram diversos jogos que têm a lógica muito parecida com as lutas, que é uma lógica interna de oposição, mas mesmo assim ela disse: e aí, quando a gente vai aprender luta? Então, por isso eu tenho advogado essa questão de abordar técnicas, né? E alguns alunos que estão aqui olhando na sala, eles aprenderam isso, tá? No segundo ano do ensino médio e alguns no terceiro, que é, por exemplo, no jiu-jitsu. O que é guarda fechado? O que é meia guarda? O que é 100 quilos? Montada, chave de braço. Fizeram o sotogari, o tigari, os ukemis, que são as quedas, aprender a cair. Então, isso pertence à questão identitária das lutas. Mas vale uma ressalva. A técnica que eu advogo não é uma técnica como finalidade, é uma técnica como meio. Então, se a finalidade da educação física é a apropriação e a apreciação crítica dos elementos da cultura, que se expressam no jogo, esporte, luta, dança e ginástica, a técnica dá-se subsídio para se alcançar isso. Ela é mais um elemento, dentre outros, pertencentes numa situação de aprendizagem.
num percurso de aprendizagem, tá? Então, ela é meio e não finalidade. Então, portanto, eu não vou avaliar se o aluno consegue fazer o Ossotogari de modo perfeito. Eu não vou avaliar se o aluno consegue dar 10 chutes na cabeça. Não é isso que tem que se avaliar. Inclusive, enquanto eu estive em Muzambinho, numas práticas que eu dava no ensino médio, com conteúdo Muay Thai, eu ouvi de conversa de corredor, né, de beira de ouvido, né, que é alguém comentando assim, né, o pessoal quer das lutas, né, e aquele professor lá nem sabe direito o Muay Thai, ele deixa os alunos fazer do jeito que eles querem. Aí é um exemplo de que técnica é meio e não finalidade. Né? Isso é um exemplo que não é minha preocupação. Minha preocupação não é saber se ele faz a montada perfeitamente, se ele faz o Ossotogari 10 vezes sem errar. Não é esse o objetivo. A técnica tem que servir como um mediador, né? Lembra daquela questão de aprender uma relação de mediação? Entre o sujeito e a luta. Tá? E por fim, gente, eu não vou alongar nisso, eu só vou dizer mais ou menos os movimentos que eu tenho feito a partir dessa ideia do aluno, que é a ideia de professor pesquisador, que é pesquisar minha própria intervenção. Né? E aí, diante disso, eu compartilho duas publicações que foram feitas, né? Uma é o Trato Didático Pedagógico das Lutas nas aulas de educação física escolar, experiência no Instituto Federal. Então, um capítulo de livro que foi publicado nesse livro do Bruno, né, que é chamado Trabalhando com Lutas na Escola. Então, eu faço uma narrativa das minhas experiências no trato didático pedagógico do Muay Thai no primeiro ano dos Institutos Federais. Então é isso, né? E um segundo artigo que está para sair agora na RB Escolar, né, que é Lutas e Educação Física Escolar, a experiência do trato didático-pedagógico do conteúdo Jiu-Jitsu e Judô. É a mesma proposta, porém com conteúdo Jiu-Jitsu e Judô. Quem tiver mais interesse nesses temas, pode entrar em contato comigo, que eu socializo essas produções, tá? E aí, gente, por fim, gostaria de agradecer a presença de todos, a atenção de vocês nesses minutinhos que eu conversei. Aqui seguem algumas referências que eu me subsidiei para pensar essa apresentação. E, novamente, só tenho que agradecer todo o engajamento do pessoal do Instituto Federal, do curso de Educação Física. E quem quiser entrar em contato comigo, deixo disponível meus 2 e-mails institucionais. Agradeço, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. Acho que sua exposição aí foi muito instigante, muito bacana. Acho que levantou muitas questões para a gente pensar e nós vamos abrir, então, o debate. Só informar o pessoal que uma das referências que você colocou aí, Marcos, esse livro aí que você publicou um artigo, ele está disponível online, em PDF. Então, às vezes, daqui a pouco eu vou procurar aqui e a gente já coloca no chat aí para o pessoal poder acessar, tá? Marcos, eu achei sua fala ótima, né? É sempre bom a gente ouvir, de fato, quem tem experiência, né, no assunto está falando. O ano passado, nós trabalhamos junto com o pessoal da residência a questão de lutas, né? E aí, que era um conteúdo que seria trabalhado, né, até pela Joyce, nós demos uma sequência no conteúdo que já estava programado com os meninos, enfim. E uma das falhas que eu acho, então, que nós fizemos foi, de fato, no final, fazer os meninos, fizemos um ringue, uma lutinha, não sei, né? Não sei como o nome que os meninos deram na época para isso. Mas, na verdade, isso foi assim com a melhor das intenções, né? Eu acho que até os alunos que participaram dessa intervenção estão aí. E eu fico vendo, né, que se a gente tivesse prestado, às vezes, atenção nisso antes, a gente não teria feito. O que você falou é verdade. Nós tivemos pouquíssimas adesões nessa atividade. Os meninos e as meninas ficaram, né,
com vergonha, com receio mesmo de estar fazendo. Então, essa sua fala, para mim, ela condiz assim muito com o que nós já fizemos e com o que nós já erramos, né? Muito interessante. Parabéns pela fala, Marcos. Obrigado, Ieda, muito obrigado. Não, realmente, muitas vezes a gente... mas, assim, tem uma justificativa, porque muitas vezes a gente coloca 2 no centro da sala para fazer, por exemplo, esse ringue, essa lutinha, para garantir uma segurança dos alunos. Então, muitas vezes o professor fica inseguro e propõe fazer apenas 2 pessoas ao centro, porque ele tem maior controle sobre a situação, né? E aí isso é totalmente compreensível fazer isso. Né? Porém, do outro lado, o lado negativo é esse, que a participação fica em segundo plano. E obviamente, e aí a gente também percebe que o professor um pouco mais experiente, nesse caso, com o tema lutas, tá? Não experiente em geral, né? Ele opta por fazer de maneira simultânea, porque ele consegue também dar conta de observar todo mundo. Né? Mas é legal. Marcos, nós temos aí uma lista de inscritos já. O próximo a falar é o professor Fagner. Depois o Bruno Otílio, depois eu, depois tem perguntas no chat, tá bom? Então vamos lá, Fagner. Boa tarde, Matheus. Estão me ouvindo bem aí? Ok, tá ótimo. Ok. Primeiro eu queria cumprimentar você, a Ieda, a professora Andréia. Muito bom falar com vocês de novo aí. Saudades do Instituto. E também parabenizar o professor Marcos aí pela apresentação dele. Achei bem interessante. Eu tenho uma pergunta e eu gostaria de fazer 3 possibilidades, 3 questionamentos, né? A primeira, acho que para aplicar aula nas aulas de educação, para aplicar lutas nas aulas de educação física, pensando na formação docente, o meu questionamento é que se esse conteúdo ele é exposto na matriz de faculdade de forma que garante talvez uma comodidade para depois, quando a gente estiver aplicando essa aula, a gente tenha uma execução um pouco mais coerente, talvez, né? Então, se seria possível diagnosticar essa matriz como um complemento da nossa formação docente. O outro ponto que eu gostaria que o professor Marcos falasse é em relação às questões externas. Por exemplo, se você inicia um projeto de luta na escola, você começa a ter alguns questionamentos, como ele mesmo disse, desse paradigma que lutas tem na sociedade, né? Talvez venham questionamentos de pais, de diretores, coordenadores ou pessoas ligadas à sociedade sobre esse paradigma enraizado. Qual seria a sua sugestão para a gente saber lidar com isso, né? Quando a gente vai aplicar esse conteúdo na escola? E, por fim, gostaria que ele também destacasse o que ele acha da popularização desse conteúdo na sociedade hoje, né? E talvez essa popularização, ou a falta dessa popularização de um jeito mais contextual relacionado à educação física, ela talvez ajudaria para que mais pessoas tivessem acesso a lutas e praticassem mais, tanto na escola quanto fora da escola? Essas são as minhas perguntas. Desculpa perguntar 3, viu? Mas um abraço a todos aí. Fagner, muito obrigado pela pergunta. São perguntas muito boas e ajuda a gente debater, né? A gente repensar algumas coisas aqui. Bom, a primeira questão é relacionada à luta e formação, né? E até que ponto a universidade e a formação inicial têm dado conta de proporcionar saberes necessários e básicos para o ensino de lutas na escola, né? Para o professor. Eu digo para você que ainda não. A minha impressão que eu tenho é que ainda não. Por quê? Veja, a prática de lutas, ela inicia, a ideia de conteúdo lutas, ela inicia pós-movimento renovador. Então, o movimento renovador que deu um certo subsídio, por meio das suas proposições teóricas, metodológicas, críticas da educação física, para a elaboração, por exemplo, dos PCNs, né? Que é um documento feito em 98. Nesse documento de 98, as lutas aparecem como um bloco de conteúdos.
E o crescimento da área acadêmica e de pesquisas na área de lutas, ela só se dá nessa última década. A gente não vê essa inserção aí, né? Então, assim, se não tem produção acadêmica sobre isso, isso significa que também não tem professor que dá aula bem disso. Isso significa que há diversos cursos de formação inicial que não possuem na sua grade curricular lutas. No início do século XXI mesmo, eu cansei de ver vários cursos que não tinham lutas na grade curricular, no início desse século, né, na década passada. Porém, nas reformulações de curso, eu tenho percebido que também as lutas têm se integrado como disciplina própria da educação física, né, como conteúdo. Então, é um grande problema. Só que também tem um outro problema, porque mesmo inseridas no currículo, muitas vezes, eu vou dizer mais pela minha experiência da universidade, das faculdades privadas, né, da qual eu atuei de 2010 até 2016, 2017. Trabalhei e conversando com os colegas das faculdades privadas. Quem dá esse tipo de conteúdo, muitas vezes é um tampa-buraco, né? É alguma pessoa que é de outra área, só que ele precisa ganhar o pão dele, ele vai dar aula de lutas. Aí chama um monte nessa disciplina, ele chama um monte de especialistas em diversas lutas, né? Vários professores de academia, e cada semana faz vivência de uma luta. Isso não desculpa, mas isso não é ensinar, não é uma disciplina boa de lutas, porque não ensina o aluno como ensinar. Você ser especialista em lutas não quer dizer nada, não quer dizer que você é capaz de formar professores de educação física para lidar com esse conteúdo. Então, é bem deficitário. E o que eu tenho percebido também nas universidades públicas, da minha formação, por exemplo, os professores que davam aula de lutas eram de outras áreas. Era um professor, por exemplo, que dava aula de fisiologia, porém, ele foi faixa marrom no judô, foi faixa preta. Daí, aproveita-se que ele tem essa experiência prática e ele toca a disciplina. Porém, falta subsídios de lutas. Poucos professores que ministram a disciplina lutas em universidades e faculdades e instituições de ensino superior pesquisam lutas. E isso é complicado. Então, concordo contigo, né? Falta algo, né? A sua segunda pergunta é relacionada a como a gente pode se justificar a presença das lutas para quem é da comunidade externa, né? Isso também é uma pergunta muito boa. Por exemplo, o projeto de lutas, ou até então na própria educação física escolar, né? Eu já conversei com um professor que ele disse que a diretora não queria que ele ensinasse esse conteúdo. Porque, ora, no mundo tão violento, para que você ensinar uma coisa que supostamente possui uma violência intrínseca, né? Eu daria alguns argumentos para resolver isso. Um primeiro é no âmbito da carteirada, né? Da legislação, né? A BNCC sugere isso, os currículos de estados e municípios sugerem isso, sugerem a prática das lutas, ou os PCNs estão aí para dizer isso. Então, eu até seria um pouco mais radical, né, nesse argumento da carteirada, fazer a direção assinar um termo dizendo que ela está excluindo o conteúdo. Aí, com certeza, nenhum diretor vai fazer isso, né? Porque ninguém é maior do que a lei, né? E, enfim, esse seria um dos primeiros, né? É meio ruim, né? Dizer isso, né? Mas também tem outro caminho, que é o caminho de você demonstrar a importância dele, né? Por meio do diálogo, né? E aí, nesse argumento, por exemplo, na questão da violência, você pode utilizar um autor chamado Olivier, né? Que é o Jean-Claude Olivier, que ele vai advogar a presença de lutas na escola por uma questão de, não é controle, mas de uma emulação da violência. Então, as lutas poderiam ser um tempo e espaço que emularia a violência, a ponto que nessa emulação não tornasse violento, fora desse ambiente emulatório. Então, é melhor, é mais ou menos assim o que o Olivier advoga, é melhor que eles pratiquem esses movimentos que demandam agressividade, né?
numa situação de jogo regrado, com mediação de um docente, do que, por exemplo, fora da escola ou nos intervalos, né? Então, você também pode divulgar nessa perspectiva, né, dos valores, que tem um soco, um chute, mas é um pouco mais complicado, veja, porque são saberes incorporados, só conhece quem faz, né? É que nem comer comida japonesa, só vai achar bom quem come, né? Quem não come nunca vai saber se é bom ou ruim, né? Então, é mais difícil argumentar nesse sentido, mas é possível também. E por último, na seu questionamento da popularização do conteúdo, por isso que faz mais importância, é mais importante e cadente ainda que se trabalhe lutas na escola, né? Porque com essa popularização que tem ocorrido na sociedade, é preciso que o aluno compreenda, e como aluno, como cidadão, né? Que vai produzir conhecimentos e sentidos na sociedade, que ele entenda o que é a luta nesse jogo de interesses, né? E também a escola, além disso, além de você romper estereótipos acerca de lutas, que é uma das funções das lutas na escola, você ofertar esse tipo de prática acaba fornecendo, como diria o professor Mauro Betti, um elemento gerador de sentido. Então, é um motivo gerador de sentido. Se você não dá esse motivo para ele gerar sentido, ele vai ter sempre aquele sentido hegemônico, estereotipado. Ao apresentar um motivador gerador de sentido, quem sabe esses estereótipos e preconceitos não sejam ressignificados a fim de que a população, representada pelos seus cidadãos, ressignifiquem essa popularização do conteúdo. Não sei se eu respondi, Fagner, mas é isso que eu pensei. Vou passar. Fagner, quer comentar rapidamente? Não, só gostaria de agradecer, acho que respondeu sim, pelo menos deu uma boa conceituada em alguns problemas que a gente relativamente encontra quando a gente aplica o conteúdo assim na escola, né? Então, parabéns, e me deu uma sugestão aí de fazer alguns estudos referentes a isso nos seus artigos aí. Parabéns, viu? Valeu, Fagner, obrigado. Obrigado, Fagner. O próximo agora é o Bruno. Bruno, vou pedir licença para você para passar o professor Tufi, que ele vai ter que sair para uma outra aula. Ah, foi contemplado? Então, Bruno, beleza. Então, Tufi, por favor. Tufi, depois eu vou fazer uma pergunta, e aí tem as perguntas do chat aí, da Jéssica, do Mike e do Túlio, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Tufi. Obrigado, Matheus. Parabéns, Marcos, sou colega, por tantos ensinamentos, né? Ainda mais considerando um elemento da cultura corporal ainda assim pouco discutido e debatido na escola, né? É importantíssimo aí para o processo de formação dos nossos alunos e para nós, professores de educação física. A questão que eu tenho para você é uma questão que eu levo também no meu processo do ensino, né? Em específico do ensino da dança e da ginástica, que são elementos da cultura corporal com fortes marcadores de gênero, e a questão que eu trago para você é uma questão sobre gênero, né? Considerando as lutas, né? Com tantos marcadores de gênero, né? Como a agressividade, a gestualidade, o empoderamento masculino, né? Que muitas vezes são capazes de separar, né? Práticas corporais, né? Que são elementos da nossa cultura, em masculinas e femininas, né? Como você tem feito esse debate com seus alunos, né, no ensino médio? Sofia, muito obrigado pela essa pergunta. Eu gosto muito de conversar sobre isso. Na terça-feira mesmo, eu fiz uma live para a Federação Paulista de Kung Fu e eu fiquei 1 hora falando disso, né? Porque esse é um tema que também não é um tema que interessa para muita gente, né? Sim.
E eu agradeço esse tipo de pergunta, porque me dá essas brechas, né, para a gente conversar mais sobre uma coisa que eu gosto de conversar, né. Enfim, como eu tenho abordado isso? Eu vou falar aqui a experiência que eu fiz lá em Pouso Alegre, né, e sobre a vigília de outros colegas, como o Leonardo Brigagão, que foi meu aluno, e a Bruna também, que foi minha aluna. E eu procuro fazer logo no primeiro bimestre. E aí, quando eu faço isso, eu inicio primeiro da prática, fazendo a prática mesmo, né? A primeira coisa que eu faço é meio que dar a prática mesmo, naturalizando, fingindo que nada está acontecendo. E aí, por exemplo, eu inicio com o conteúdo Muay Thai. Depois eu trabalho a questão, e depois do conteúdo Muay Thai, eu entrei no conteúdo do handball, e depois do handball eu entrei no conteúdo danças folclóricas, né, que é a vivência de siriri, carimbó e chachado, né. E aí, nessas vivências, logo quando eu termino esse bloco de conteúdos, desses 3 conteúdos, eu destino cerca de alguns encontros para falar disso. Uma coisa que eu tenho feito é utilizado alguns disparadores para chegar nessa discussão. E um disparador que tem funcionado muito é a exibição integral do filme Billy Elliot. Não sei se você já assistiu. Ele é um filme que o protagonista, ele quer fazer aula de balé, porém o pai dele obriga ele a fazer aula de boxe, né? E tem e é perpassado por várias discussões nesse sentido. E peço para os alunos fazerem um relatório, alguma coisa nesse sentido, né? Descrevendo as cenas que eles acreditam que estejam relacionadas com temas de gênero e sexualidade. E aí, diante disso, eu proponho uma discussão acerca da questão das cenas do filme, explicando os conceitos de sexo, de gênero, de heteronormatividade, e a gente trabalha isso. Esse é um primeiro momento, né? Mas, ao longo do ensino médio, eles também veem isso, né? Eu acho importante trabalhar como primeira coisa, porque a gente tem que tocar esses alunos, ficar com esses alunos 3 anos ainda. Então, a gente já rompe essas barreiras ali, né? A gente dá uma relaxada ali, né? E, posteriormente, isso também é abordado. Quando eu vou abordar o conteúdo ginástica artística, né? A ginástica artística, no início, era feita apenas por homens, né? E aí isso também acaba entrando. Eu pego uma aula e digo o seguinte: olha, pessoal, hoje quem só vai fazer aula são os meninos. Mas para impactar mesmo. Daí eles fazem as atividades e as meninas ficam, tipo, extremamente nervosas, né, provocadas, mas como assim? Né? Por que só eles estão fazendo, a gente não? Né? Isso em questão de 15 minutos, 10, 15 minutos. Depois, aí sim eu converso, dizendo mais ou menos como foi esse processo da história da ginástica e já tematizando essa relação de gênero. Então, esse também é uma outra discussão que eu faço. E no âmbito do esporte, eu também faço algum tipo de discussão, né, em questão de salários. Por exemplo, tem uma atividade muito boa que eu faço, que é no futebol, né. Eu pego, eu separo alguns alunos que serão empresários, e esses empresários, eles precisam dar preço para as pessoas. Então, elas vão dar preços. Né? Então, Tufi vale R$100, não sei o que vale 10. Ele dá preços e cada um tem um preço. Só que os alunos não sabem esse preço. Depois, eles sabem dos preços deles, e esses 4 empresários recebem dinheiro meu, dinheiro de mentirinha, né? Eu dou dinheiro para eles, assim, de mentirinha, de xerox, né? E cada empresário recebe um dinheiro diferente. O dono do Real Madrid recebe mais, o dono da Ponte Preta recebe menos. E eles vão ter que ir à compra. E na hora que eles forem... mas na maioria das vezes, os preços das meninas valem menos. Os próprios alunos acabam dando preços mais baixos para as mulheres e preços mais caros para o passe dos meninos. E aqueles mais habilidosos também são mais caros. Então, o Real Madrid monta o time dos sonhos e a Ponte Preta monta o time só com os menos habilidosos e as meninas.
e aí eles jogam as partidas, e obviamente o Real Madrid ganha todas as partidas. E aí, no fim dessa aula, a gente discute sobre essa questão da mercantilização do esporte e também com a questão de gênero. Então, são alguns exemplos que eu tenho trabalhado, filho. Tem mais, mas eu não estou me recordando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. Eu agradeço os exemplos práticos, né? Acho que isso é muito bacana, professor, de trazer para os nossos alunos, né? Nossos alunos, às vezes, eles se sentem um pouco carentes, né? De exemplos mais práticos. Como discutir o tema gênero e sexualidade, né? Numa sistematização pedagógica da educação física, né? Muito bacana, tá? Saber que você tem divulgado, tem debatido o tema nos seus programas, né? E principalmente em saber que esse tema, né? Que é um tema tão sensível, né? De ser debatido na educação brasileira, né? Sobretudo, tem sido desenvolvido aí na casa, né? No Instituto Federal. Parabéns, viu? Um abraço aí. Obrigado, Tufi. Marcos, vou partir para questões aqui do chat. O Mike e a Miriam, se eu não me engano aqui, perguntaram sobre a questão do convencimento dos pais e mães aí com relação ao ensino de lutas, né? Você já teve alguma experiência aí de reprovação de pais e mães? E se você tem alguma estratégia, ou sugere alguma estratégia para lidar com essa resistência de pais e mães à questão do ensino de lutas? Mike, obrigado pelo seu questionamento. Acho que o Mike foi meu aluno lá na Facol, né? Se eu não estou enganado. Mike, é o seguinte, eu nunca passei por isso nas aulas de lutas. E, de modo geral, existe algumas pessoas, né? Principalmente atores escolares, que desaprovam um pouco, né? Porém, não tenho passado por isso. E eu vou usar o mesmo argumento que eu disse com o Fagner, né? Mas se porventura eu tiver que passar por isso, eu vou ir no argumento da legislação, né? Legislativa, né? Eu vou no argumento do que o BNCC propõe. Eu vou no argumento de toda a construção acadêmica que tem sobre as lutas. Eu tive mais problemas com as danças, não com as lutas, porque, na verdade, eu acho que nas lutas, diferentemente nas danças, ninguém dá muito... É lógico, pode ter essa questão da violência e tal, mas o pessoal fica mais preocupado em gente rebolando do que gente lutando. Então, parece que existe um fervor, né? Essa questão do corpo, da nudez, é uma coisa que mexe no ânimo de muita gente, né? Então, eu tenho mais problema nesse sentido. Mas lutas, eu nunca tive esse problema. Então, você pode ficar bem seguro que para não aparecer esses problemas. Aí eu vou usar os dois argumentos que eu disse para o Fagner, né? Eu iria para essa questão de apresentar os documentos oficiais de educação física, que eles acabam, de certa forma, por mais que a gente não concorde, ou que a gente ache que está mais ou menos, esses documentos subsidiam a nossa prática, né? Nós, como professores, né, da escola, a gente não pode ignorar esses documentos, né? E, assim como esses documentos também orientam outras áreas, né, outras disciplinas, né? Pensou se um professor, um pai, dizer o seguinte: olha, eu não gostaria que você ensinasse a ditadura militar, né, como professor de história. Tudo bem o pai não querer, mas o professor vai ter que... O professor é obrigado a trabalhar aquele conteúdo. Está previsto no seu conhecimento curricular. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo, você poderia ir se o problema é violência, você poderia ir no âmbito do autor Jean-Claude Olivier, né? Que ele vai dizer que as lutas acabam sendo um espaço para se jogar com regras, né? Emulando um sentimento que é a violência, que é inerente às relações sociais.
A violência é inerente às relações sociais, a agressividade é inerente às relações sociais. E melhor a gente problematizar ela do que excluir elas, porque quando a gente exclui elas, a gente reproduz os valores que estão na sociedade. A gente deixa o laissez-faire, a gente deixa acontecer. Né? Então, são esses os dois argumentos, Mike. Agradeço o questionamento. Pessoal, tem outras questões aqui, já informando que eu coloquei no chat, Marcos, o PDF aí, o link do livro que você citou, que tem o seu relato de experiência, lá da experiência no IFE, tá? Então, okay. Pessoal que quiser consultar, já está lá no chat o link. Tem pergunta aqui do Túlio, que também acho que o Mike já tinha feito para mim por WhatsApp, com relação ao ensino de lutas para os pequenos, para a educação infantil, anos iniciais do fundamental. Você tem essa experiência? Você tem alguma sugestão a ser feita sobre essa questão, o tratamento das lutas no infantil ou para os pequenos e pequenas? Muito obrigado, Túlio, pelo questionamento. Túlio, não é uma coisa impossível trabalhar lutas na escola com ensino infantil. Não é que é impossível. Tem muitas experiências de alguns autores que têm trabalhado com isso, né? Um deles é o próprio Jean-Claude Olivier, né? Não é o Schwarzenegger, é o Olivier. Ele propõe o ensino de lutas para o ensino infantil, exatamente para essa turma, né? E nessas proposições, o elemento lúdico da diversão tem que estar mais acentuado. Então, nessa faixa etária, não há uma preocupação tão grande com a questão da técnica, né? Não há preocupação em fazer um movimento estereotipado. A preocupação, o enfoque que tem que ser dado mais aí é com a questão dos jogos de lutas, né? E isso pode ser o objeto principal mesmo. Mas também se engana que nesse período não dá para fazer algum tipo de reflexão também com os alunos, por eles serem muito novos. Algumas discussões mais básicas, por exemplo, diferenciando luta e briga, já é possível de fazer para os mais novos também. Então, o uso também de alguns recursos audiovisuais, como desenhos animados, também pode ser um disparador interessante. Mas, a princípio, focar nessas questões de jogos. Quando a gente pensa de jogos, não precisa ser somente aqueles jogos agon, né? Que é de oposição, um confrontando o outro. Não precisa ser somente isso. Mas pode ser jogos em que um tem que passar a perna em cima do outro, né? Um agacha, o outro passa a perna em cima do outro, né? Um pega-pega em que um pega-pega congela, que você, para descongelar a pessoa, você tem que, sei lá, passar a perna em cima de um menino que está agachado, congelado. Então, existem essas estratégias também, né? Não precisa necessariamente ter essa padronização. E o próprio Olivier sugere diversos jogos. A segunda parte do livro dele é só sugerindo jogos para alunos do ensino infantil. Bacana, Marcos. Eu estou inscrito aqui para fazer uma pergunta. Na verdade, vou fazer até duas. O tema nosso aqui é educação física escolar, lutas na educação física escolar, mas eu percebi que a sua fala ela não se restringe à escola, né? Todas essas estratégias, essas orientações que você deu, elas cabem, né, também no espaço de educação não formal, né? Então, pensando nisso, pensando na formação, né, que o Fagner pontuou, na formação inicial, né, você acha que uma disciplina, né, uma disciplina de pedagogia de lutas, ela hoje já tem estatura acadêmica para compor o currículo num núcleo básico, num núcleo específico de formação, num núcleo comum, vamos dizer assim, né? Essa é a primeira questão, né? Indiferente de ser licenciatura ou bacharelado, né? Então, essa é um debate que eu queria que você fizesse. E uma outra questão também é que, quando a gente fala de lutas, a gente pensa só nas lutas de influência oriental, né? Porém, os nossos currículos, nossos documentos têm falado aí de explorar, né, conhecimentos da matriz africana ou de matriz indígena. Você tem aí alguma indicação para fazer para a gente, ou tem alguma experiência sobre isso que você gostaria de compartilhar? Lutas que não sejam aí de origem oriental, para trazer para nós? Ok, obrigado pelo questionamento, Matheus.
Bom, eu acho que a disciplina lutas tem que estar atrelado ao núcleo integrador, né, entre a licenciatura e o bacharelado, né? Porque, como diz a Carmen Lúcia Soares, a luta é algo que é clássico, né? Ela é um conteúdo clássico, não tem como você excluir porque é clássico, né, tradicional, né? Então, por esse argumento, já é uma justificativa de que ela deveria estar como no núcleo integrador. Mas também a gente precisa demarcar que, por mais que não exija do profissional bacharel, né? Não, desculpa. Por mais que não se exija no ambiente não escolar a presença do bacharelado de educação física, né? Então eu não preciso necessariamente ser formado num curso de bacharel em educação física para ensinar lutas nas academias, por exemplo, né? Por mais que exista esse argumento, né, eu ainda defendo, advogo que elas estejam nesse núcleo integrador, né? Porque até mesmo aqueles que estão fazendo curso de educação física e pretendem atuar como professores de academia, né, ou abrir sua própria academia de lutas, é diferente quando você tem essa noção, quando você tem a formação desse conteúdo, simplesmente porque a nossa área, a educação física, aí sem paixões de licenciatura e bacharelado, ambas trabalham com intervenção didático-pedagógica, é uma característica comum entre as duas. Se existe uma coisa diferente, que nos diferencia, por exemplo, de outras áreas, é que nós trabalhamos com didática e pedagogia, tanto no bacharel quanto na licenciatura. Um técnico de futebol, um técnico de academia, ele necessita compreender os seus educandos e propor práticas didático-pedagógicas. Essa é a nossa característica, diferente, por exemplo, da intervenção de um médico, que a intervenção dele é social também, como a nossa, só que não é didático-pedagógica. Né? Ele pode até utilizar de elementos didático-pedagógicos, mas a prática profissional dele não é didático-pedagógica, né? Não é principalmente isso. Pode estar em segundo plano, tá? Então, por isso que quando o Matheus diz que esse diálogo não se restringe apenas à licenciatura, ele tem toda a razão, porque nossa área é uma área didático-pedagógica, né? Uma área de intervenção didático-pedagógica. Quanto ao segundo questionamento do Uka e capoeira, eu não cheguei a abordar a capoeira, capoeira, não, desculpa, pela questão dos jogos indígenas e jogos de matriz africana, né, as lutas de matriz africana, né, o próprio BNCC tem sugerido lutas locais, lutas regionais, lutas do Brasil e lutas do mundo, né? Então, essa é o modo de organização da BNCC, né? A taxonomia que a BNCC criou, né? Mas é extremamente importante, né? Isso e até é garantido por uma lei federal, né? Que a gente tem que trabalhar com temas da matriz africana, brasileira africana, né? Então, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, com o Uka-Uka, com a capoeira, mas nessa última intervenção que eu tenho realizado no Instituto, no Pouso Alegre, eu fiquei 2 anos lá, né? Menos de 2 anos, mas 2, vamos arredondar. Eu não abordei a questão da capoeira. A minha intenção era o trato da capoeira, e já estava programada essa integração, né? Eu conversei com alguns alunos. O que eu tenho feito é trazido o grupo de capoeiras, por exemplo, nos Dias do Esporte, lá em Pouso Alegre. Isso eu tenho feito, mas eu estava fazendo uma aproximação para incluir esse conteúdo e excluir alguma outra luta lá e colocar a capoeira. Porque é um elemento que é muito importante na nossa cultura, não tenho muita experiência nisso, eu fiz uma disciplina de capoeira na minha graduação, no currículo do Estado de São Paulo também é obrigatória a capoeira, você pode trocar todas as lutas, menos a capoeira. Mas eu confesso para você que isso é emergente. Com certeza, quando eu retornar para Muzambinho, a capoeira vai estar incluída no currículo, né, se eu puder mexer aí e tal, obviamente. Eu vou colocar, a capoeira será inserida assim, no ensino médio. Porém, nessa questão de Pouso Alegre, não. E os motivos que eu dou para isso é simplesmente problemas pessoais
essa questão de um professor chegar do nada numa cidade, ter que montar um currículo que nunca teve, e aí a gente acaba, como a gente sabe que um dos saberes dos professores é pegar aqueles conteúdos que estão mais acessíveis ao seu próprio saber, né? Então, isso ficou para depois e vai ser adentrado quando eu voltar para fazer. Obrigado pela pergunta, Matheus, e acredito que esse tipo de questionamento, ele é indagador e provocador, né? É provocante isso. Então, nós, como professores de educação física, procure se sensibilizar por esses temas, né? Porque nós temos uma certa eurocentralidade nos conteúdos e também um embranquecimento desses conteúdos, né? Falando o que o Matheus está comentando, né? Eu não me sentia infrator ainda da questão da lei federal, porque outros conteúdos que eu abordei davam conta dessa questão de matriz africana, como que eram as danças folclóricas, né, que são danças nordestinas, do norte, né, que trabalham com o sincretismo cultural da Europa, África e Brasil. Mas agradeço o questionamento. É isso. Marcos, tem mais 2 questões no chat aqui. Pessoal, quem tiver questões aí, vamos adiantando, vamos escrevendo aí para a gente ir caminhando para o final, tá? Tem 2 questões aqui. Uma questão da Jéssica, perguntando se as lutas podem ser um conteúdo, vamos dizer assim, de apresentação da educação física, né, para os educandos. Se seria um conteúdo que seria um chamariz aí para a educação física, né? Essa é uma questão. E tem pessoas perguntando também, acho que o Mike trouxe essa questão, sobre lutas e portadores de necessidades especiais. Se você tem uma experiência, como é que você tratou dessa questão? Se você tem alguma indicação a fazer sobre isso. Ok. Jéssica, não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas com certeza, se eu entendi certo, com certeza as lutas podem participar de uma apresentação do que é educação física, né? Ela representa o conteúdo clássico da área, né? Inclusive, não sei se é exigência da sua escola ou de alguns lugares, mas minha primeira aula que eu costumo dar em qualquer instituição é apresentar um programa da disciplina, né? Um programa do que vai ser feito ao longo do ano, ao longo dos 3 anos de ensino médio e tal. É um jeito da gente se organizar e também ter um respeito ao aluno, né? O aluno entender que existe um planejamento e também para o aluno dar opiniões sobre esse planejamento. Então, é essencial. E nesse planejamento, eu apresento as lutas, né? E digo por que elas estão lá também, né? Então, eu acho que precisa estar com uma apresentação da educação física. Vale ressaltar, Jéssica, quando eu digo que é conteúdo clássico, a gente acha que é alguma coisa, que a luta é uma coisa muito nova, né, que só veio da década de 90 para cá, né. Eu vou falar para você que desde 1847 tem registro de lutas dentro da escola, né? Um dos registros está no Colégio Imperial Pedro II, no Rio de Janeiro, né, que é um colégio também da Estância Federal. Um professor espanhol, ex-oficial militar do Exército, do espanhol, ele dava aula de esgrima lá, né? Obviamente, o sentido que se dava a esgrima lá não é o mesmo de hoje. Ali, a esgrima, naquele período, estava associada com um discurso de ginástica, um discurso civilizatório, higienista, né? E hoje, nós temos um discurso sobre o conteúdo lutas, que é que se aproxima mais desse âmbito da linguagem, do âmbito da cultura. Então, são 2 diferentes formas de justificar. Mas sim, ela é clássico por vários motivos, e um desses eu até digo aqui, né, que é a presença deles em 1847, ministrado pelo professor Fernando Hope, né, militar espanhol. Agora, para o Mike, com relação às necessidades especiais, já tive, sim, experiência com alunos com necessidades especiais e trabalhei com isso. Mas antes de falar um pouco da minha experiência, eu gostaria de divulgar o trabalho não sei se ele está ainda nessa sala, do Samuel, da Unicamp, né? Será que ele está aí? Samuel está aí? O Samuel, ele fez eu esqueci como é que chama esses negócios que está na moda hoje.
a gente ouve. Podcast? Podcast. Olha só a idade, né? Ó, ele produziu um podcast sensacional nesses dias aí, e ele trouxe a história de um cadeirante, né? Que é o Daniel Tibiriçá, que ele participa de esgrima paralímpica, né? E ele dá... Então, ele é um exemplo prático de que é possível trabalhar lutas, né, com pessoas com necessidades especiais. Eu, particularmente, trabalhei com 2 alunos com necessidades especiais, que é um colega lá, né, que tinha um nível de autismo, e um outro colega, outro aluno que tinha deficiência visual, tinha uma deficiência visual parcial, né. As estratégias a questão do aluno com autismo, no meu caso, foi um aluno que tinha um grau muito baixo, né, de autismo. Então, não teve muita diferença, assim. O que aconteceu mais foi com a questão de prazo, de entrega de trabalho, mas isso foi mais flexibilizado. Mas a questão do âmbito didático-pedagógico não sofreu nenhuma diferença, porque esse aluno conseguia fazer todas as práticas. Agora, no caso do aluno com deficiência visual, tudo é uma questão de planejamento, Mike. Eu fiz... o Matheus compartilhou aí o podcast, tá? Com esse aluno que tinha deficiência visual, o que eu fiz foi criar um cronograma no ano inteiro, em que os alunos, os demais colegas de sala, iam ajudar ele nas aulas. Então, toda aula, um aluno auxiliava ele, né, com um cronograma no ano inteiro, de semana por semana, né? Porque a inclusão, ela não é uma questão de incluir aquele que tem deficiência ou aquele que tem necessidades especiais, não é isso. A inclusão é mais uma lição para aqueles que, digamos assim, estão na curva da normalidade do que para aquele que está precisando, digamos assim, né? Então, o exercício de inclusão se dá mais nesse âmbito, né? Eles precisam... o ensino da inclusão não se dá necessariamente só para aquele menino que tenha essa deficiência, mas também para os outros colegas de sala. Então, eu fiz esse cronograma e o conteúdo de lutas que eu abordei com esse rapaz foi o Muay Thai. Como que ele tinha baixa visão, eu tentava falar para ele de frente a ele, fazendo movimentos, falando alto, né, e espaçadamente, né, e com esse auxílio do aluno mediador, que é um que eu coloquei lá no slide também, né, e esse aluno mediador auxiliava esse aluno. E em determinadas atividades, essas atividades eram adaptadas. Por exemplo, em jogos em que dependia da função visual, esse jogo reduzido a complexidade para essa realização. E também nos conteúdos que envolviam mais as questões táteis, no caso desse rapaz, ele conseguia fazer melhor essas questões mais táteis, né? Então, é preciso analisar o educando, analisar o que esse aprendente traz para você e adequar suas aulas pensando nesse aprendente, né? Não excluam, essa é a mensagem que eu deixo aqui, né? E quando eu falo em analisar o aprendente, não se dá apenas para aqueles sujeitos que são portadores de necessidades especiais, mas para outros sujeitos que também possuem algum tipo de exclusão, né, como nível de habilidade, como a questão de composição corporal, e assim por diante. Não sei se dei conta do seu questionamento, mas agradeço por ele. Marcos, tem mais uma questão aqui da Stephanie. Ela pergunta sobre reações negativas, questões emocionais. Você observou algum tipo de reação negativa após um módulo, uma unidade didática de lutas da parte de estudantes? Algum comportamento que você achou inadequado? Isso aconteceu? E se aconteceu, como é que você lidou com isso? Ou isso repercutiu nos pais? É a pergunta da Stephanie.
Stephanie, muito obrigado pelo seu questionamento. Olha, eu nunca tive, sinceramente, um feedback negativo das aulas de Lucas. Então, é até engraçado dizer isso, porque eu até esperaria, né? Mas eu nunca tive. Pelo contrário, eu tive muitos resultados positivos. Aí, quando você fala, principalmente no âmbito dos pais, então, eu acho que talvez seria mais um receio inicial do que um receio inicial do que realmente acontece. Até nas observações que eu tenho feito, como pesquisador, quando eu observo as aulas de outros professores e converso com os alunos, eu não vejo alunos dizerem negativamente do conteúdo do Lucas, falarem negativamente, dizendo que não precisava ou que se tornou mais agressivo. Não, eu não ouço esse tipo de depoimento. Pelo contrário, quando eu vejo com a questão dos pais, eu lembro que em Pouso Alegre, eu fiquei muito orgulhoso numa reunião de pais e mestres, né? Que eu nem estava presente, aliás, né? Eu estava presente, mas não na hora que os pais falam mal dos professores, né? Porque nessa hora os professores saem, né? E aí, essa reunião foi gravada. Nessa reunião, e foi exatamente no módulo que eu estava dando aula de lutas, eu fui elogiado diversas vezes pelos pais. E era estranho, porque eu só tinha ficado um bimestre na escola e já tinha recebido uma enxurrada de elogios. E eu estava abordando, nesse momento, o conteúdo lutas. Isso me chamou muita atenção, porque os pais, eles teriam 1000 motivos para elogiar o professor de matemática, de português, de geografia, de história, que são disciplinas que caem na maioria dos vestibulares. A educação física, só, por enquanto, estamos no Enem, né? Mas muitos nem sabem, né, que estão no Enem, né? Então, a gente teria muito motivo. A gente teria muitos motivos para elogiar os outros professores, mas eles selecionaram uma pauta para elogiar o professor de educação física. E isso me surpreendeu bastante, porque eu também estava com um pouco de receio, pensando, putz, será que vai ter aceitação com os pais? E também tem outra coisa que também é engraçada, uma coisa que eu fiquei até com um pouco de receio, né? Eu vou dizer para vocês, que foi uma aula que eu dei, inclusive a Bruna fez essa aula, né? A Bruna está aí na sala, que eu minha fiz... Minha conterrânea da metrópole de Estiva. Que isso, rapaz. Que a gente fez um nunchaku. A gente fez um nunchaku, porque o nunchaku é essa arma aqui, né? A gente confeccionou essa arma na aula, né? Com jornal, barbante e fita adesiva. Quando a gente fez esse negócio, o aluno, e eu tinha alguns movimentos, né, do nunchaku, né, que é alguns golpes de ataque, de defesa, e os alunos ficaram com isso, né? Eles produziram o seu material, seu nunchaku, e levaram para casa, né? No intervalo na sala de aula, um dava um golpe na cabeça do outro, né? Porque era de papel. E ficou o dia inteiro nessa aula, assim, nesse dia inteiro. E eu fiquei até com medo. Falei, pô, esse negócio vai chegar na casa de algum pai aí, né? E aí, vamos dizer, olha, o professor de educação física é esse terrorista que está ensinando vocês a fazerem armas, né? E eu fiquei até um pouco com receio disso, né? Mas não... Demissão por justa causa. Pois é, não tive nenhum feedback negativo nesse sentido, não. Então, esse livro, ele vai na perspectiva do aluno, né? A gente sabe que as lutas é uma manifestação da cultura de movimento que tem se constituído como conteúdo próprio nas aulas de educação física, mas muitos fatores têm dificultado o trato pedagógico dos professores nas escolas brasileiras. E muitas vezes o professor se encontra numa encruzilhada, né, de não saber o que fazer, porque não teve essa formação inicial e tal. E também, por outro lado, ainda incipiente estudos que vão na perspectiva do aluno, que vão estudar a questão das lutas na perspectiva do aluno. Eu compreendo que as lutas, analisadas na perspectiva dos alunos, essas informações de gosto e opiniões retornam aos professores, sugerindo dinâmicas e diretrizes. Esse livro não é um livro prescritivo, né? Não é um 1001 jogos, não é isso, tá? Mas ele dá orientações muito semelhantes a esses que eu coloquei hoje na apresentação, porém de um modo mais detalhado, né?
Então, Marcos, queria te agradecer demais por essa participação, foi fantástico, tá? O pessoal gostou muito, repercussão muito boa, acho que abriu muito as possibilidades de a gente pensar essa questão das lutas, né? E foi muito instigante, né? A gente está ansioso aí para recebê-lo, né? Acho que você pode fazer um esforço aí para voltar, né? Em 2020 ou 2021, 2022 está muito longe, né? Então, queria agradecer, né, por estar disponível para ajudar a gente hoje aqui, né? E vamos dizer que você abriu aí com chave de ouro uma coisa que a gente deve tentar tornar um hábito, né? Que é fazer esses encontros, esses debates, né? Agora esse mundo remoto nos possibilita essa possibilidade, né? Então, muito obrigado, né? Você quer fazer as últimas palavras aí para a gente encerrar? pessoal, só tenho a agradecer a atenção de todos, para quem ficou aqui até o final. Para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui, socializando saberes, aprendendo com vocês, sendo provocado. É isso que dá sentido à vida, é o que nos mobiliza, é o que nos coloca em movimento. Gostaria também de fazer um apelo para vocês lidarem bem com esse momento, né, de pandemia, que vai passar, e eu não vejo a hora de estar aí novamente, fazendo o que eu mais gosto, que é dar aula, estar no meio de jovens. Agradeço mesmo a participação de todos vocês. Muito obrigado. Eu quero. Marcos, muito obrigado. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. Fiquem em casa e até a próxima atividade remota aí, que vai ser tão boa quanto essa, tá bom? Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.